Olá, amigos, muito boa tarde. Agora 4h04 na mesa de áudio. Paulo Renato, tempo nublado aqui na capital. Vem chuva, né? Se é que já não começou. Começou sim. Começou, tô vendo aqui, a janela tá molhadinha. Lá de fora começou a chuva. Logo mais vamos ter a previsão do tempo com o nosso Ronaldo Coutinho. E você acompanhando o nosso Conexão. Solta o dingo da rádio aí, Paulo Renato. Olha, o dia amanheceu com um sorriso novo. Lembre, espalha sua alegria, que é bom sinal. Entre nesse mar de amizade, fique livre pra sonhar, deixar o corpo viajar nessa onda. Eu quero navegar na nova onda do rádio. Onda, eu quero navegar na sua onda, Guarujá. Onda, eu quero navegar na nova onda do rádio. Onda, eu quero navegar na sua onda, Guarujá. Venha fazer parte dessa nova onda 4 e 5 como cavalinho. Conexão Guarujá, com Cleiton Ramos, grande comunicador. Programa de entrevistas de esporte, com a participação da galera. Você é por dentro de tudo que acontece em nossa cidade. Conexão Guarujá. Quatro e 6, vamos lá, você ligado, participando, 2108-5508, 2108-5500. Temos também o nosso WhatsApp, o 988-026606, 988-026606. Além, é claro, da participação da galera, né, interagindo, colaborando com a nossa reportagem. Se tiver um fato novo aí, pode ligar, pode acionar os nossos canais, tanto o Zap como também os telefones que eu acabei de passar, porque o ouvinte tem um papel importante, colabora com o nosso programa, né, ajuda, principalmente com informações em cima do lance, a informação em tempo real, o ouvinte colabora com toda certeza aqui no nosso Conexão. Mas olha só que assunto legal a gente vai trazer. Hoje, convidei para fazer o programa comigo aqui, o restante do programa, um profissional do maior gabarito, que volta e meia está lá na tela do SCC SBT, junto com a galera do A Tarde é Nossa, com o Laércio, com a Maricotinha, com a Maria e toda a equipe. E volta e meia a gente faz também algumas matérias aí. Porque o cara é um crânio, né? Não querendo puxar saco, o cara é um crânio. Além de falar bem, o cara tem uma inteligência acima da média. Ele está fazendo sinal de não com a cabeça, mas ele não é fraco não, meu irmão. Ele está lançando 2 livros. Armadilhas Camufladas de Ciência. Olha que livro bacana. Aliás, tem vendido muito, já saiu aí uma nova safra aí do livro aí. Um novo lote. E também Astronomia, os astros, a ciência, a vida cotidiana. Eu estou falando do Marcelo Girardi Chapo. É parente do Décio Girardi, ex-presidente do Avaí? Ah, não. Cleiton, não sei, cara. Não conheço os detalhes da ascendência da família aí, não. Bem-vindo aqui no Conexão, Marcelo. Beleza, Cleiton. Obrigado pela recepção, obrigado pelas palavras, embora eu não acho que é isso tudo. Não, é uma inteligência acima da média. Mas para mim é um prazer também participar aqui do teu programa, tu que é também certamente um ícone do jornalismo, do rádio e do esporte aqui no estado. Obrigado, Marcelão, tamo junto. Além da gente falar dos livros, o Marcelo é físico. Qual a tua formação? É física? Eu sou físico de graduação, depois fiz mestrado e doutorado em física também. Olha aí que legal, porque o Marcelo, ele vai dar dicas importantes para você economizar energia elétrica. Isso. E principalmente com segurança. Então a gente vai abrir os telefones, a gente vai começar a esmiuçar o assunto, o pessoal que está ouvindo já vai ficar instigado aí para participar e fazer alguma pergunta para o Marcelão. Primeiro, qual livro a gente fala primeiro, Marcelo? O que foi lançado primeiro foi o Armadilhas Camufladas, certo. E depois foi o Astronomia. Fala então do Armadilhas Camufladas de Ciência. Isso, esse livro é esses dois são meus xodó de divulgação científica, eles não são meus primeiros livros, eu lancei um outro anterior que é para ensino superior,
Então, o didático, na realidade, não é bem para o público em geral, e esses dois não, eles são livros de divulgação científica, ou seja, para quem gosta de uma leitura tranquila, relaxada, entender um pouquinho melhor como que funciona a ciência, como que a ciência se relaciona com o nosso dia a dia. E tem muito mito e pseudociência também no nosso dia a dia. Afinal de contas, quando a gente fala na própria questão dos raios, aproveitando a chuva, né? Quem nunca ouviu falar que cobrir o espelho durante uma tempestade evita que a gente seja atingido por um raio? Arco-íris. O arco-íris é cheio de mitologia por volta do arco-íris. Existem mitologias que são essas, que a gente brinca, que a gente dá risada, que elas são curiosas. Muitas delas têm até alguma origem histórica que é legal de falar. Agora, tem outras mitologias, quando a gente entra, por exemplo, em pseudociências, que são afirmações sem base científica, especialmente na área da saúde, a gente está colocando a saúde em risco. A gente está colocando o nosso financeiro em risco, a nossa saúde em risco e o nosso bem-estar em risco. Ao mesmo tempo, quando a gente fala nessa bobagem da terra plana que rola por aí hoje, né? Parece, mas que besteira é uma terra plana. Tudo bem, mas você entra na loucura de achar que a terra é plana hoje e amanhã você está comprando uma pulseira do equilíbrio baseada em física quântica que não tem fundamento nenhum. Então, Cleiton, o resumo da ópera desse livro, Armadilhas Camufladas de Ciência, lançado pela editora Autografia, ele vai trazer justamente essa questão. O que diferencia a ciência das pseudociências, ou seja, de estruturas que parecem ciência, mas que não têm uma fundamentação adequada por trás dela. E dentro disso, trazer diversos exemplos de pseudociências e mitos nas mais diferentes áreas do nosso dia a dia. Sem entregar muito para a galera adquirir o livro, aliás, como é que faz para adquirir o livro? Ele está disponível aí na Amazon, no site da editora também, que é a editora Autografia, e também em várias lojas aí virtuais, e acho que está em algumas físicas também aí no eixo Rio-São Paulo. Mas hoje, gente, a gente compra tudo facilmente pela internet, está na Amazon, está disponível em versão física e também na versão digital, então ele está bem acessível aí. O que a gente fala de mito aí? Tem vários. A própria pulseira do equilíbrio, tu que é um cara do esporte. Aquela que fez muito sucesso Exatamente. Aquela Balance, não? Pô, eu não vou falar a marca aqui. Eu trouxe uma de Londres uma vez em 2010. Em 2010 estourou aquela pulseirinha. Exatamente. Aquilo era uma furada, né? Furada total. Mas assim, Cleiton, é interessante a gente comentar isso, porque depois saíram vários estudos, e existem hoje está muito na moda a gente falar de estudo científico. Quando a gente está falando de cloroquina, quando a gente está falando de vacina, os estudos científicos caíram na boca do povo. Na época não era tanto isso. Então eu lembro da história da pulseirinha que a gente botava no pulso e disse, tá vendo como você ficou mais forte? Usou? Não, eu não usei, tá louco? Mas eu já sabia que a argumentação por trás dela era a falcatrua, que é baseada em física quântica. Sim. E hoje muita gente fala em física quântica e nem realmente entende do que é física quântica. Então ela diz que tem um holograma do equilíbrio, não sei o quê. Então esse é um clássico. Naquele tempo, né, Marcelo? Desculpa, naquele tempo, a internet já estava aí, mas de 2014 para cá é que veio um bombardeio de informação maior, né? Um bombardeio de informação maior em relação a vários assuntos. O próprio assunto da política atual instigou a gente a buscar outros assuntos também. Você falou da ciência, a questão da cloroquina, de medicamento que tem eficácia ou não. Exato. Aí muita gente criando teorias, né? Teorias da conspiração e não sei mais o que e tal. De um tempo para cá, parece que todo mundo virou um expert em ciência. Todo mundo é especialista, né? É porque saiu na internet. E muitas vezes um link é compartilhado e aquela pessoa nem entra para ver o conteúdo da matéria. De jeito nenhum. E vai espalhando tipo um robozinho. Aí tem que tomar cuidado. Exatamente. A questão das fake news está muito por trás de muita falcatrua que a gente vê por aí. Então a principal dica, gente, é, por favor, cuidado com o que rola em aplicativos de mensagem, redes sociais. É importante você buscar a afirmação que é verificável. Você consegue ler o que está por trás e, de preferência, que se apresentem os estudos. Então, nesse livro que é o Armadilhas, a gente traz inúmeras referências para embasar o que é falado no livro. Então, é super interessante. E mais, aqui a gente não está na televisão, mas se vocês pegarem a capa do livro, vocês vão verem que não sou eu, Marcelo, físico, falando. É uma equipe que eu consegui angariar para fazer parte do livro e que são cientistas das mais diferentes áreas. Todos catarinenses? Todos eles. Puxa vida, eu não sei te dizer se são todos catarinenses. O Carlos com certeza não é catarinense, mas os outros eu não me lembro se são todos eles catarinenses. Bruno Galindro, Carlos Orsi. Carlos Orsi.
o Fernando Scheffer, Flávia Barbosa, Laércio Maciel, isso. Larissa Zégio, Luiz Arturi, Marcelo Girardi Chapa, esse é bom, hein? Opa! O Maurício Chapa é teu irmão? É meu irmão físico também. Físico também? A família toda? O pai era, não? Não, o pai geógrafo e a mãe corretora de seguros. Olha então, aí, cara. Saíram 2 físicos. São quantos irmãos? Só eu e ele. Tu e ele, que legal, que bacana, né? Papai e mamãe devem estar orgulhosos. Muito orgulhosos. Roberta Ecuni e Vinícius Jacques. Exatamente. Então veja, o que eu gosto de dizer a questão desse livro é que assim, Cleiton, eu como físico não tenho como ser especialista em todas as áreas. As pessoas perderam a noção disso. É justamente o que tu estava comentando antes, quer dizer, eu me formei na rede social e agora me considero um especialista. Exato. Mas eu, como físico, eu tenho que ter a noção daquilo que eu sei e principalmente a humildade para saber aquilo que eu não sei. Então, se tu me diz assim, olha, eu recebi aqui que a dieta detox elimina toxinas. Eu lá entendo alguma coisa de dieta detox? Claro que não. Mas eu posso acabar entrando numa argumentação picareta porque parece ciência, que é justamente o que a gente chama de pseudociência. Agora, no livro, a gente tem 2 cientistas de alimentos que vão trazer, por exemplo, mitos e falcatruas na área de alimentos, que a mim, como físico, cabe ouvir, analisar e dizer, puxa vida, então agora eu vou me prevenir disso. Quem lê o livro, que conclusão ele vai ter? Primeiro, vai aprender muito sobre o conhecimento científico. Vai entender, por exemplo, que a ciência não é feita de verdades absolutas. E essa é uma questão que as pessoas precisam entender. Quem nunca já abriu um site para olhar um resultado de um estudo científico e agora isso aqui faz bem, antes fazia mal? Quer dizer, a ciência faz parte disso. Então, entender a ciência, entender como ela evolui, entender o que é uma revista científica, que não é uma revista jornalística, são coisas completamente diferentes. Então, esse tipo de argumentação de como funciona a ciência está bem explicado no livro. E junto disso, com certeza a pessoa vai sair muito bem preparada para entender muitas falcatruas ao redor da vida dela. A ciência está no meio de uma briga política, ideologia? A ideologia política ela pode ser um fator muito, como eu vou dizer assim, me falta a palavra, muito, não é bem atrasante, não era essa palavra, mas ele pode ser meio que cegar a pessoa para ver uma argumentação científica. Então hoje está muito assim, né? Exemplo, quem é a favor da cloroquina é porque vota no Bolsonaro. Isso é ridículo. Quem é contra a cloroquina, então é porque é pró-Lula. A gente chegou a esse ponto, Cleiton. Isso é um absurdo. Quem acredita na vacina, quem não acredita na vacina é Bolsonaro. Exatamente. E quem acredita na vacina não é. É porque é Lula. A gente chegou a esse ponto, o que é um absurdo. Não tem nada a ver. Ideologias políticas, elas podem, uma visão deturpada. Sim, deturpada completa. E que é de tempos recentes. Isso não existia antes. Tu acredita na vacina? Claro que eu acredito na vacina. Aproveitando o embalo, eu tenho ouvido muito por aí. Eu também acredito, tá? Que bom. Que bom. Eu acho obrigar, tomar desculpa, Marcelo, obrigar é um outro assunto. É outro caminho. Outro caminho. Pode discutir. Mas a vacina que eu tenho ouvido, são vacinas experimentais. Não são mais. Não são mais vacinas experimentais, pessoal. Troque o disco. Eu tenho ouvido muito isso, as vacinas estão aprovadas. Se eu não me engano, já tem pelo menos 1 ou 2 delas, agora eu vou falar no acho, que eu não tenho certeza, a última vez que eu vi tinha pelo menos uma, com aprovação definitiva. Então nós não estamos mais falando de coisas experimentais, de que nós somos ratinhos de laboratório, isso aí é uma argumentação que, vamos lá, né, gente, vamos superar. Até porque o cientista que trabalhou lá de forma intensa na pandemia, ele trabalhou muito mais do que anos anteriores. Eu acredito que eles viraram 24 horas aí por dia em busca dessa vacina. Eu não duvido também. Porque o mundo estava quebrando, meu irmão. Com certeza. E eu não acredito... E elas foram feitas assim em tempo tão rápido, importante a gente esclarecer esse outro mito da vacina, porque já se vinha trabalhando em vacinas para vírus muito parecidos. A gente não partiu do zero, pessoal, para fazer Já tinha uma fórmula que serviu para essa também. Não é bem uma fórmula que servia para essa, mas existia, por exemplo, uma receita de bolo, isso, que valeria a pena seguir para investigar. Faltava um recheio, um acabamento. Exatamente. Então, isso não visa a desmerecer de forma alguma o trabalho que foi feito, mas é que para as pessoas entenderem o porquê que foi tão rápido. Não é um milagre isso. Isso é fundamento científico. É como já dizia Newton, né? Se vi mais longe, não é porque eu revolucionei tudo, mas porque eu estava de pé
sobre os ombros de gigantes, e é exatamente isso. Se tu nascesse num passado bem distante, tu ia ser considerado bruxo na época, né? Quem sabe? Porque o pessoal tinha essa visão, muitos cientistas foram queimados, né? Sim, sem dúvida, principalmente quando você entrava em colisão frontal com as convicções religiosas. Exato, a Igreja Católica na época. Em especial a Igreja Católica. Exato. Então para você... Nós estamos falando mal da Igreja Católica aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São fatos. São fatos. Ponto final. São fatos. Isso aconteceu. Aconteceu. Ponto. Então, cada época tem seus desafios. Cada época tem seus desafios. Talvez a gente precise agora, o nosso é combater fake news, e aí os jornalistas eles têm um papel importantíssimo nisso. Sabe, Cleiton, não cabe só a nós cientistas. Sim. Mas é o trabalho do jornalista. Nunca foi tão importante o trabalho de um jornalista. Sim. Verificar o outro lado, dar espaço, né? O problema é que hoje, como jornalista, quando eu vou fazer um trabalho fugindo um pouco dessa questão da pandemia, é a dificuldade de entrevistar o protagonista da matéria se tiver envolvido em escândalo, por exemplo. Aí vem a nota da assessoria e nota, o fulano disse, aquela coisa toda. Mas a ciência eu acho que... Bom, a ciência eu acredito que seja um dom de Deus. Tudo da vida é um dom de Deus. Eu respeito todas as religiões, né, porque nada é de graça. Todo mundo vem com a missão. E o cientista veio com a dele. Né, o físico, enfim. Todo mundo tem uma missão. A minha eu descobri que era falar nesse negocinho aqui, ó. E fala bem. O meu pai já falava, eu fui no mesmo embalo. Cada um tem uma missão. Para mim falta um pouquinho da voz aí, Cleiton. Nada, você fala muito bem, se expressa muito bem. Ô Marcelo, e o outro livro? Bom, vamos lá. O outro livro agora que está lançando este ano, 2022, é o Astronomia. Os Astros, a Ciência, a Vida Cotidiana. Esse livro, ele vem tratar de como existem fenômenos astronômicos no nosso dia a dia. E a gente não se dá conta disso. O próprio nascer do Sol e o Sol se pôr, que são dois fenômenos que chamam a nossa atenção. Quem nunca, né, Cleiton? Sim. Parou ali na beira-mar norte, aqui em Floripa, no final da tarde, vê aquele alaranjado bonito no céu. Aquilo ali é um evento astronômico que ocorre por causa do fenômeno da rotação da Terra. Sim. As próprias estações do ano, as auroras boreal e austral, os meteoros, que as pessoas chamam de estrelas cadentes. Então, existem muitos fenômenos, Cleiton, o resumo da ópera é esse, existem muitos fenômenos astronômicos relacionados, portanto, ao mundo dos céus, ao mundo dos astros, mas que estão diretamente ligados a eventos do nosso cotidiano. Os eclipses, por exemplo, as fases da Lua e assim por diante. Então, esse astronomia, ele vem mostrar justamente isso. Tem muito mais astronomia no nosso dia a dia do que a gente sequer consegue imaginar. Ô Marcelo, deixa eu fugir um pouco aqui só para te instigar. Vamos à vontade. Eu gosto de ver Discovery Channel. Discovery. Assistia desde criança. History, também o History. Qual é o outro, cara? O National Geographic. Tudo que é documentário eu gosto, cara. Eu gosto também. Eu adoro ver coisa antiga, documentários. Gosto também. Extraterrestres, enfim, tudo. Extraterrestres tem no Armadilhas Camufladas, viu, Cleiton? Tem sim. Tem a discussão científica por trás disso, a busca pela vida extraterrestre. Tu acredita? Não é questão de acreditar. Então a gente pode responder duas coisas aqui em relação ao acreditar. Tu queres concluir teu raciocínio ou a gente vai embolando uma coisa? Pode responder. Que aqui a gente vai misturando, o papo vai andando, né, Cleiton? Quando a gente fala do ponto de vista científico, pouco importa se eu acredito ou não. Então a primeira questão é essa, né? Do ponto de vista científico, a gente não tem, e eu digo isso assim, com pesar no coração, quase com lágrimas nos olhos, que assim, a gente não tem evidência científica hoje para dizer, existe vida fora da Terra. Ponto final. Mas e aquela luz e aquela... Isso é outra discussão, a gente até pode entrar nela depois. Agora, evidência científica confiável, a gente não tem para dizer que existe vida fora da Terra. Aqueles vídeos, tá? Isso. Agora, se eu acredito que tem, é muito assim, eu acredito que pode ter. Acho que essa é a resposta para a tua pergunta. Por quê? Porque as condições que a gente sabe que precisam para que haja vida, e a gente sabe disso estudando o nosso ecossistema aqui na Terra, e a própria origem da vida na Terra, a gente sabe sim que existem outros planetas no universo com condições, eventualmente, muito parecidas com as nossas aqui.
Agora, é claro que eu não estou dizendo, isso é importante, antes que diga que o Marcelo falou, aqui então tem planetas com vida. Eu não sei se tem ou não, certo, mas que há essa possibilidade, certamente há. E faz parte do estudo astrofísico e astrobiológico tentar investigar como que isso pode acontecer. Você acredita que o homem foi à Lua? Não é questão de crença, nós temos retrorefletores. Eu ligo um laser, bate lá e volta, que foi colocado na missão Apollo. Tem vídeos... Apollo 11. Eu não sei qual foi a missão que botou 11. O retrorefletor, eu não lembro 69, qual foi. Né? Foi por ali. A gente tem filmagens, por exemplo, de experimentos que eles fizeram lá. Eu não sei se esse chegou a ser um experimento ou se foi uma filmagem por acaso, o que até depõe a favor da existência e da presença do homem lá naquela época. Tinha alguma coisa pendurada num fio, e esse fio balançando foi filmado pela câmera que eles levaram. E completamente de forma despreocupada. E a bandeira balançando, que é muito já chego na bandeira. E aí, a gente analisando esse fiozinho balançando, a gente consegue, daqui da Terra hoje, analisar o vídeo e calcular qual é a aceleração da gravidade que causa aquele movimento, Cleiton. Então foi. E bate com o que a gente sabe que é a gravidade na Lua. Não tem como reproduzir a gravidade da Lua aqui na Terra, a gente não tem como fazer isso. Então ele foi mesmo. Então... Ele foi, e a bandeira que o pessoal fala, primeiro que a bandeira na horizontal, o pessoal diz assim, a bandeira não pode ficar na horizontal, ela ficaria caída no mastro, porque não tem vento. Isso está correto, só que se você pegar exatamente os projetos da bandeira, a bandeira previa um caninho de sustentação horizontal, então ela não está na horizontal por causa do vento, ela está na horizontal por causa da estrutura que segura. E a tremedeira? Bom, a tremedeira, a gente precisa lembrar que a Lua é um ambiente sem atmosfera. Portanto, não tem atrito com o ar que dissipe a energia do movimento da bandeira. Então, na hora que o astronauta coloca essa bandeira no solo lunar, vai levar muito mais tempo, Cleiton, para ela parar de vibrar do que aqui na Terra. Porque aqui a gente tem atmosfera, tem atrito do ar e tudo isso dissipa energia. Por isso que ela deu uma balançada. Por isso que ela fica balançando por um tempo que parece, opa, tem ar ali. Não, isso é a física mais básica que consegue explicar esse processo. Que as teorias, né, que um estúdio em Hollywood, né? Sim, a conspiração. Eu acredito também, eu vi vários documentários, né, o Michael Collins, que é o astronauta que ficou na aeronave, né? E aí os dois que desceram, né, o Buzz Aldrin e o Buzz Aldrin. O Armstrong, inclusive, em 2015, não, ele morreu em 2012, em 2005, ele veio casar o genro dele em Itapema. Tá brincando? Sim, e aí foi tudo camuflado, foi feito um contrato de confidencialidade da vinda dele, então ele andava por aquele local, tal, aquele senhorzinho, tal, ninguém imaginava que era o cara que pisou na Lua pela primeira vez. E hoje você vai nesse hotel, tá lá no quarto. Aqui ficou Neil Armstrong. Olha só, que interessante. E o Buzz Aldrin, que virou boneco, né? O Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear. Do Toy Story. Do Toy Story. Exatamente. Baseado no Buzz Aldrin. Que legal. Olha, o papo tá bom, a gente vai continuar. Só para dar uma pincelada, então, esse livro também está na Amazon? Ele também está na Amazon, versão física e versão digital. Que legal, recomendo. Daqui a pouco a gente vai liberar o telefone para você, algumas dicas importantes que o Marcelo Chapo vai passar para a gente de energia elétrica. E falar também sobre a questão do arco-íris. Tem muita gente que fala, se passar embaixo do arco-íris, vai se transformar em mulher. Tinha um papo assim, não tinha, Marcelo? Pô, essa eu nunca ouvi, sabia, Cleiton? Vou lá passar no final só para ver o que acontece. Tal. Não, o final do arco-íris, que tem o pote de ouro clássico, né? A gente fala depois. Maravilha, daqui a pouco a gente volta. Paga o break, tem toque esportivo, Paulo Renato. 4h45. Boa tarde, Adailton. Ponte do Imaruí está com a gente aqui. Então quer dizer que as teorias do Raul Seixas caíram por terra? Não existe o moço do disco voador? Puxa vida! Essa é sensacional. Grande Adailton. Ó, você pode liberar aí, ô Paulo Renato, os dois telefones, 2108-5508, 2108-5500, WhatsApp também. Faça a sua pergunta para o Marcelo Físico. Ô Marcelo, começamos com, vamos lá, energia elétrica. A gente está num verão aí, muita gente liga o ar-condicionado, aquela coisa toda. Dicas para economizar energia elétrica, Marcelo. Tem muitas, né, Cleiton? Hoje a gente vive numa questão de bandeira, até a própria bandeira tarifária é diferenciada, foi criada uma nova bandeira, a bandeira da escassez hídrica. Então, nunca é demais a gente lembrar algumas dicas.
Primeiro, a própria questão do ar-condicionado que a gente vem falando. Não adianta o pessoal estar em casa, liga o ar-condicionado no quarto ou na sala, bota lá 17 graus. É ilusão achar que a temperatura ali vai chegar a 17 graus. Tem muita troca de calor com o ambiente externo. Então, não precisa botar no 17. Bota no 23, bota no 24, já vai dar o conforto térmico suficiente e vai economizar energia ali. Você não vai ter um desperdício tentando fazer com que chegue a 17 e assim por diante. Então dá uma reduzida nessa temperatura muito baixa, deixa um pouquinho mais alta, tá? Não, reduzida parece que eu estou querendo lá botar para baixo, não, deixa para cima, reduz a potência que ele vai usar para poder baixar a temperatura. Então bota ali no 23, 24 que já está ótimo. Outra coisa, geladeira, que é outro vilão da conta de energia, quando a geladeira está mais vazia, gente, principalmente chega final do mês, faz tempo que não faz aquela compra violenta, né? Ao invés de deixar a geladeira lá dentro, para quem não sabe, tem um termostato, que a galera vai e deixa no talo da geladeira. Não, se a geladeira está mais vazia, bota pela metade, sobe um pouquinho, isso vai ajudar a economizar na própria geladeira. Evita o abre e fecha constante, porque daí você vai ter troca de calor e ela vai ter mais trabalho para poder vai forçar mais para baixar a temperatura. Que mais, Cleiton? Que mais? Tem ouvinte aí, parece. Opa, tem, pô, Renato. Alô? Cleiton. Oi. Eu só quero pedir uma coisa para ti, querido. Eu tive de uma doença, só queria elogiar o SAMU, que eu precisei 2 vezes dele essa semana e me socorreram até de madrugada. Opa. Meus parabéns pro pessoal do SAMU, cara. Tá certo. Tive 9, já a pressão chegou a 20 por 9 outra vez. Ô, louco, como é que tá a energia elétrica aí? A conta tá alta? Não, tá boa, tá boa. O Bolsonaro é teu amigo. O Bolsonaro, você não tá o Lula de volta lá. Valeu, seu Dílio. Um abraço. Um abraço. Seu Dílio é um ouvinte assíduo aí que participa. O homem danado. 2108-5508, 2108-5500. Vai lá, bota o homem lá, o marginal, o chefe de quadrilha que foi preso. Não sei o que tô falando, é história. Os números estão ali. Marginal, pô. Beleza? Eu entendo quem não gosta, votar outro, né? Ciro, Moro, Eduardo Leite. Beleza, eu só não consigo entender botar um cara que foi preso. 2108-5508, 2108-5500. O que mais de dicas aí, Marcelo? Chuveiro. Ô, Cleiton. Inverno, então. Olha, eu já fiquei sabendo numa outra conversa aqui com o Cleiton, posso entregar? Pode. Não é possível, que o Cleiton esquenta o banheiro com o chuveiro. Não é possível. Eita. Gente, chuveiro não é sauna. Então, pessoal, pega o chuveiro lá, liga o chuveiro. A dica que eu dou é a seguinte: chuveiro muito quente, ele consequentemente vai consumir muita energia elétrica. Então, se o seu tem aquela regulagem de temperatura, deixa no limite do desconforto. Não precisa tomar banho gelado, mas também não precisa tomar um banho pelando. Então, na hora que você regula o chuveiro para o limite do desconforto, você vai tomar aquele banho pensando assim: puxa vida, não está tão bom. Puxa, estou incomodado, está meio frio. Esse é o ponto de tomar banho, porque você vai tomar um banho rápido. E a hora que toma um banho rápido, com uma temperatura mais baixa, vai consequentemente consumir menos energia elétrica. Tem muito cantor, né, no chuveiro, né? Tem muito talento do The Voice aí, né? E como tem. O pessoal canta uma, canta duas e fica, né? E fica. Faz o show para a família toda, né? Faz o show. Os telefones estão liberados aí, qualquer dúvida, dicas, 2108-5508, 2108-5500. Estamos aqui com o físico Marcelo Chapo, dando dicas importantes para você. A gente fez uma matéria recentemente lá no SCC SBT sobre a questão da fiação na hora de comprar fio para a parte elétrica da casa. Dependendo do fio, pode dar um prejuízo tremendo, né, Marcelo? Dá mais detalhes para a gente. Pode sim. Gente, a fiação ela é muito importante. Tem muita enjambração em casa, né? Então a dica que eu dou é sempre procure um profissional devidamente formado, com devida capacitação técnica para mexer na estrutura elétrica de casa. Por quê? Porque tem gente que coloca fio de baixa qualidade, muitas vezes fios de materiais que são falsificados, são fios que vêm aí de terceiro, que não é fio de cobre, não é fio regulamentado. O mais barato. O mais barato muitas vezes, né? E aí o barato sai caro. Então coloca um fio de baixa qualidade ou um fio muito fininho. E, gente, cada espessura de fio, ele consegue suportar uma certa quantidade de corrente elétrica. Então, por isso que você precisa de um profissional para fazer o dimensionamento adequado do fio que você precisa em cada ambiente. Porque o consumo, eventualmente, do chuveiro não é o mesmo que você precisa na tomada da sala para a televisão. Então, esse dimensionamento é importante. Se você colocar um fiozinho fino demais
e for exigido muito dele com muita corrente, o que acontece, Cleiton, é que esse fio superaquece, eventualmente você pode derreter o invólucro isolante que tem ao redor do fio e, consequentemente, você está num perigo seríssimo de duas coisas, curto-circuito e fogo na casa. Eita, questão de segurança, né? Tem ouvinte aí, né, ô Paulo Renato? Alô? Alô, Cleiton, boa tarde. Boa tarde. É o David, tudo bem? Fala, querido, boa tarde. Olha só, quando eu estava prestando atenção no que vocês estavam falando, que quando eu tomo banho, a mãe sempre pede para mim não deixar muito pelando, para não queimar assim, mas eu sempre coloco um pouquinho no fio. Às vezes de frio, quando tá calor assim, eu sempre coloco no fio. Mas boa. eu dou um pouquinho quente assim, mas não pelando, mas eu gosto sempre sim. Ah, tá certo. Essa é a dica. Perfeito, comportamento perfeito. Vai fazer tomar um banho mais rápido e com economia de energia ainda por cima. Show de bola. Tá certo? Valeu, querido, obrigado. Qual o nome dele? É o professor físico Marcelo Chapo. Ô, professor, tá certo isso que eu falei agora? Certíssimo, toma no limite do desconforto uma temperatura mais baixa, porque quando a gente coloca a temperatura muito alta no chuveiro, isso está ligado a uma corrente elétrica maior que vai passar pelo chuveiro. Consequentemente, o aquecimento maior gerado vai ter mais chances de romper a resistência, que é o famoso queimar o chuveiro, tá certinho? É que a minha mãe sempre me fala para mim tomar rápido para não queimar. Por isso que eu tomo rapidinho. É isso aí. Valeu, David. Tá bom, um abraço, professor. Valeu. Abração, obrigado. Valeu, deu pra ver que ele tá com o rádio ligado lá, o som tá indo e voltando, hein? Ouvinte da Guarujá. Boa tarde, Cleiton, ótimo programa de importante informação para economizar nossa cara energia. Marcelo Chapo dando show, é o Charles Vanelli, conhece? De nome agora não. Então vai conhecer, ele é lá de Palhoça. Show de bola. Grande Charles, um homem de bem aí, um pai de família sensacional. Maravilha, Tá ouvindo a gente, tá mandando o áudio aí, daqui a pouco a gente coloca no ar. 2108-5508, 2108-5500. Questão dos raios, Marcelo Chapo, e aí? Olha, gente, ainda falei com o Cleiton ainda há pouco, a gente está aqui no estúdio, eu estou olhando pela janela, o Cleiton está falando, está caindo uns raios ali atrás dele. Agora, perigosíssimo, né? É perigoso. Agora até deu uma melhorada. Pessoal, tem muito, os raios, eles são, bom, primeira coisa, os raios eles são perigosos, a gente não pode se expor aos raios, a gente tem que tentar ao máximo evitar se expor aos raios. Os raios, por outro lado, ao mesmo tempo em que a gente tem que evitar se expor, a gente precisa entender que eles são fenômenos naturais. Eles acontecem ao nosso redor. E isso é decorrente de um processo que está acontecendo lá dentro das nuvens, tá, gente? As nuvens, elas não são bolinhas de algodão. As nuvens elas não são maciazinhas, bonitinhas. Umas até são. Mas, em geral, as nuvens de tempestade, elas estão associadas com fluxos intensos de vento e correntes de ar dentro da própria nuvem. Consequentemente, todos os materiais que estão lá dentro, como cristalzinhos de gelo, gotículas de água, todo esse material circulando dentro da nuvem acaba se eletrizando. É muito parecido com o que acontece quando a gente está andando de meia em casa. Não sei se já aconteceu com vocês ou contigo, Cleiton, que a gente está andando de meia em casa, passa pelo tapete, daqui a pouco toca na maçaneta da porta e pá, leva um choquezinho. Isso. A gente está se eletrizando pelo contato, pelo atrito ali da nossa meia com o tecido do tapete. Dentro da nuvem acontece um fenômeno semelhante. Essa nuvem vai se eletrizando, fica carregada eletricamente de forma cada vez mais intensa. Até que o ar é um isolante, o ar não é um condutor, então o ar na nossa atmosfera é um isolante elétrico, mas como todo isolante, tem limite. E é isso que está por trás do raio, ou seja, vai acontecendo eletrização, aumentando essa carga elétrica acumulada, consequentemente vai aumentando a diferença de potencial elétrico entre a nuvem e o solo, até que atinge na faixa de milhões de volts. E aí o ar não consegue mais segurar e acontece uma faísca monumental que a gente chama de raio. Então o raio ele é uma descarga elétrica por causa desse acúmulo de carga que vai acontecendo dentro das nuvens de tempestade. Poxa vida. Aí eu entendi, né? Fala fácil, não. O sol está aparecendo depois da chuva aí. Antes do break, essas dicas para economizar energia são valiosíssimas. O Murilo, ouvinte, está mandando o zap aqui pra gente. Maravilha, Murilo. Intervalo, já tem Ronaldo Coutinho, as últimas, Paulo Renato.
Valeu, galera, assim encerramos o nosso Conexão. Eu costumo dizer quando o programa é bom, Marcelo, se tivesse uma plateia como o Jô Soares, o pessoal ia dizer, Acabou, passou rapidinho. Vamos voltar mais vezes aí, né, Marcelo? Opa, estamos sempre aí, gente. Também aí. Cleito, obrigado pelo convite. Foi um prazer, um bate-papo excelente aqui. A todos que participaram, que nos ouviram, um abração também e fico sempre à disposição. Marcelo é piloto também, tirou o brevet aí já há quanto tempo? Faz uns anos, agora acho que deve fazer uns 4 anos. Legal. Só repetindo, Marcelo, quem quiser adquirir os 2 livros, é o Marcelo Girardi Chapa, Astronomia, Os Astros, a Ciência, a Vida Cotidiana e Armadilhas Camufladas de Ciência. Como é que faz? Pode comprar online. Amazon está disponível tanto na versão física como na versão digital. Bastante ciência, bastante divulgação científica para quem gosta do assunto. O pessoal está procurando bem, né? Tá, sim. Esse da astronomia ficou no top 20 da Amazon esses dias. E o Armadilhas entrou no top 20 ou 30 logo que lançou. Depois saiu, foi para 100 e pouco, 200. Agora entrou de novo. Então o pessoal gosta. Ciência, né? Ciência, né, Cleiton? O pessoal te acha no Facebook lá? Me acha no Facebook facilmente. Marcelo Girardi Chapo, tranquilo. No Instagram ainda não? Instagram ainda não entrei nessa, quem sabe fazer um Instagram aí, cara, é a mídia do momento aí, viu? É isso aí. Marcelo, obrigado e com certeza vai retornar outras vezes aí. Será um prazer, um abração. Valeu, vem aí Edson Curcio com o Guarujá Esportes, um abraço e amanhã não temos programa, porque amanhã tem a transmissão do futebol, o jogo do Avaí na parte da tarde e o Figueira na parte da noite, a gente volta quarta-feira, um abraço.